Bora que hoje tem muita coisa importante que eu preciso falar com você sobre principalmente a queda do mercado de cripto, que foi um assunto principal dessa última semana, mas não só isso, como vários impactos e uma nova mudança, uma nova fase para o nosso mercado, principalmente para o teu bolso. Então você tem que saber os mínimos detalhes, tá? Vou falar sobre a correção pesada que a gente teve em cripto, a atenção e a dúvida se acabou essa queda ou não e quanto tempo demora para essa queda historicamente ser recuperada, para você ter uma noção de quanto que você pode voltar a ficar otimista com o mercado, assim como algumas rotações silenciosas em altcoins que a gente tem que ficar esperto, fechamento semanal. O que precisa acontecer para o mercado subir? Não precisa de muita coisa, você vai entender o que eu estou falando, e os ETFs decepcionando. Só que dentro disso tem muita coisa importante, além do teu like, que é crucial. Deu muito trabalho para pegar todas as informações e juntar em um vídeo só em pleno domingo de carnaval. Apesar de eu não estar na festa, estou mais isolado. É importante a gente pegar esse momento e refletir sobre o que a gente pode fazer no futuro para ganhar mais dinheiro ainda. E a gente tem aqui, olha só, o gráfico diário do Bitcoin, que é sim assustador. Se eu falar com um olhar mais técnico, a gente tinha uma estrutura lateral no mercado, essa estrutura foi quebrada com uma queda aí de 28%, quase 30%. Isso é tecnicamente ruim, mas você tem que sempre olhar nos detalhes e sempre para você, por incrível que pareça, tá? Para você pegar mais detalhes, você tem que dar um passo para trás. Dando passo para trás, nós vamos parar no gráfico mensal. E aqui, se você olhar essa tendência, você vai pensar, Douglas, essa foi a pior queda da história no Bitcoin. Olha essa vela mensal vermelha, que coisa horrível. E aí, para você ter mais informações, faz o seguinte, dá outro passo para trás. E aí você vai perceber que essa queda de 30% mais ou menos que a gente teve, olhando para as outras velas no passado, não tem tanta coisa de novidade não. A gente já viu isso aí até situações piores, assim como 2021, a queda de 50% que o mercado foi e recuperou ainda nos próximos meses, a queda de 60% lá em 2020. Então você entende que isso é normal? Mas, além de ser normal, você tem que saber se a gente está num ciclo de alta, se a gente vai reverter a partir de agora, se acabou o ciclo. E aí você pega todas as informações e olha os indicadores de formação de fundo, que querendo ou não, o RSI é um excelente indicador para mostrar para a gente se a gente está formando fundo, se é uma zona de compra e qual que é a mentalidade aqui. Sempre quando você tem uma tendência de alta muito forte, quando você tem a chance de ver uma grande queda, geralmente essa queda dá o gatilho de uma boa zona de compra. Então tem vários indicadores gráficos que eles chegam no limite e ficam estressados. E aí isso aí, para quem está esperto, é uma oportunidade de compra. Então você está vendo aqui que nesse gráfico o RSI no diário ficou lá em sobrevenda. As últimas vezes que isso aconteceu, eu já mostrei em outros vídeos, é justamente a melhor zona de compra possível dentro de uma tendência de alta. Então a gente está no bull market, estamos numa tendência de alta olhando para o Bitcoin, isso fica claro depois de 2022, bateu sobrevenda no diário, é compra. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de interesse comprador nessa história. Então não adianta nada ter um sinal de compra e ninguém comprar. A gente precisa dos institucionais, grandes empresas, grandes investidores comprando este sinal. Então isso pode acontecer nos próximos dias e a gente recuperar. Mas o que é, assim, inegável nisso aqui é o fato da gente estar em uma excelente zona de compra, só faltando interesse comprador. Aparecendo, a gente começa e volta a subir. E aí a preocupação de muita gente é o que vai acontecer com as altcoins. Então as altcoins, elas estão em um período muito mais conturbado, sofrendo muito mais. E aí você tem que olhar para alguns detalhes, porque a gente está falando sobre IA direto, é o assunto do momento, e as IAs estão performando desde o início de 2025, tá? Esses valores aqui você tem que perceber que era para estar um negativo aqui em Memecoin, Ethereum, DeFi e AI tokens, até o Bitcoin, tudo isso aqui era para estar negativo, foi uma falha aqui do site, e eu percebo o seguinte, desde o início do ano a gente está vendo uma queda geral, o Bitcoin caindo 10%, Memecoin caindo 30%, o Ethereum caindo 34%, DeFi 42%, e os tokens de inteligência artificial sofrendo mais que todos com 46% de queda. Se a gente for pegar uma comparação mais abrangente, além de pegar só 2025 para cá, vamos pegar de 2024 ainda, você vai perceber que, bom,
de 2024 até hoje, olha só como que o Bitcoin está performando bem, 37, 38% positivo. Meme Coin performando bem, 26%, apesar disso tudo, para você ver ali no gráfico, na linha branca, como que Meme Coin teve vários ciclos, né? Subiu enquanto, pô, olha o Bitcoin ficou mais de lado ali no final. DeFi teve uma alta, mas caiu bastante na linha roxa. Na linha cinza ali o Ethereum muito mal de lado nesses tempos, nesses meses, semanas inteiras totalmente de lado, frustrando muita gente, principalmente eu, e os tokens de inteligência artificial levando uma surra aí com 72%. Então, a única coisa que a gente pode tirar disso aqui é que o mercado está uma completa bagunça, e os investidores, eles precisam ficar confortáveis em investir, e a gente vê as altcoins realmente tendo uma constante alta. A gente não está vendo isso, tá? Literalmente, interesse morre, interesse morre. E assim não é sustentável para o nosso ciclo. Pode ser que essa queda abra margem para a gente ver agora um ciclo normal, sabe? Um mercado que já caiu, fez o que fez, eu vou te mostrar os impactos, e daqui para frente abre margem do mercado voltar a uma temporada de fundamentos, que é o que a gente não tá vendo. Agora, o jogo, a dica aqui das altcoins para você ganhar dinheiro daqui para frente é o seguinte, eu já falei em outros vídeos muito mais detalhado, pode voltar lá no vídeo passado, retrasado, se inscreve nesse canal para sempre acompanhar, que eu tô aqui para te ajudar. Você vai perceber que as altcoins estão tendo uma mudança de prioridade, sempre tem uma altcoin ali se segurando, um setor se segurando, e se você souber traquear os projetos que estão com uma tendência gráfica mais forte agora, fundamentos que fazem sentido, e o setor se foi um setor que aguentou porrada nesses últimos meses. Então, pô, Douglas, você organiza teu pensamento, tá falando tudo errado. Se a tua moeda subiu nesses últimos meses, semanas, manteve uma tendência de alta, essa moeda tá dentro de um setor forte que não tá levando porrada como inteligência artificial, você tem um setor forte na mão e uma moeda forte na mão. Isso você pode encarar como uma vantagem para sua carteira. Então, se você filtrar isso bem, você acaba saindo na frente. Não vou ficar mostrando tutorial, porque eu já fiz isso no vídeo passado. Você vai lá e volta e assiste. E aí, olhando aqui realmente o que está causando esse sentimento pessimista no mercado, presta atenção nas limpezas que o mercado está tendo em termos de alavancagem. Então, você sabe que dá para alavancar teu capital. Ah, Douglas, tenho 10 mil dólares aqui. Se eu comprar, ganha 20%, eu ganho só 2 mil. Agora, se eu alavancar isso aqui em 5 vezes, pô, eu já consigo ganhar muito mais. Consigo ganhar 10 mil com uma alta de 20%. É fácil assim? Porra, claro que não. E é exatamente esse pensamento que tá fazendo muita gente perder dinheiro. E se você for pegar, compilar, somar todo o prejuízo que foi causado a essa galera gananciosa nesses últimos meses, passa de 3 bilhões de dólares fácil. Até porque essas métricas que esses sites passam não são métricas exatas, os números são bem piores. E aí você vai pegar quantas pessoas que tiveram muita ganância, alavancaram demais o capital, olha as porradas que foi marcado aqui por vermelho, cada vez levando uma porrada menor. Primeira porrada foi em dezembro de 2024, olha só, ali pelo menos falando 1,5 bilhões de liquidação, cara, é muito dinheiro e foi um recorde aqui, olhando para esse gráfico. Depois, foi agora no início de 2025, ali, pode botar no dia 2 de fevereiro, início desse mês, a gente já teve uma outra grande liquidação, levando ali 1 bilhão. E agora, a gente teve mais um round aí de liquidação no final de fevereiro, que torna o fevereiro um pior mês possível dentro dessa tendência de alta que a gente viu, pelo menos desde 2024. E o importante aqui não é a porrada que você leva, que você chora, você vê prejuízo na sua carteira, que a maioria que está comprando durante essas últimas quedas está vendo mais queda. Isso aí é coisa momentânea, claro, sempre no médio e longo prazo as coisas ficam muito mais claras e a tua bolsa, o teu bolso, na verdade, a tua carteira fica até muito positiva dependendo do que você escolhe. E aí você tem que perceber aqui que a tendência de liquidação ela está enfraquecendo. Então a gente está vendo o mercado cada vez mais surrado, levando porrada, e é isso que a gente quer ver. Essa tendência de alavancagem diminuindo, a galera levando mais porrada e o sentimento do mercado mudando com o tempo. Então, isso mostra que a tendência de queda e a força vendedora estão enfraquecendo.
Então, claramente, isso é um bom sinal. A gente fala que é divergência, que acaba dando oportunidade para a gente voltar a subir. Outra causa aqui para o nosso mercado estar triste e caindo é a tarifa adicional que o Trump impôs sobre a China aí, México, Canadá. E assim, o sentimento do mercado já não estava bom, vem isso aí, e eu já falei que você colocar tarifas em transações internacionais, compras, vendas, importações, exportações, isso afeta diretamente a economia, porque empresas que trabalham com importações, exportações, elas vão ter uma diminuição de volume de mercado. Então, isso, querendo ou não, vai reduzir todo o ritmo da economia, e o que não é bom. A questão é como que vai ser o desfecho daqui para frente. Mas isso aqui claramente causa um clima muito pessimista e não muito animador no mercado, e é o motivo que a gente está vendo uma queda geral, não somente em cripto, mas nas bolsas também. Olha só na bolsa, pelo menos da tecnologia Nasdaq, uma queda de 9%, o que é uma queda de cripto na bolsa. Então isso aqui é assustador, então você confirma que não é só cripto que está sofrendo, é tudo. Então essa indecisão, esse medo, esse receio macro acaba expandindo para tudo que você imagina. E quem sofre mais são os ativos de risco. Então isso está muito semelhante à queda anterior que a gente viu, de mais ou menos 8% também. Só que depois ali a Nasdaq buscou novas máximas. E sempre importante na técnica é você saber qual que é o impacto dessa queda no macro. E aí a tendência estando ainda de alta otimista, o negócio fica ainda animador apesar da queda. Então a gente ainda segue bem otimista nessa história. E aí vem a pergunta: os investidores grandes não estão confiantes em investir em Ethereum? Porque você vai olhar o gráfico do Bitcoin aqui em laranja e o Ethereum em rosa, olha a diferença. A gente está vendo a performance porca do Ethereum. Já faz um ano que o Ethereum fica de lado e está na mínima dessa lateralidade, está no ponto mais baixo possível dentro desse range lateral, o que torna agora o pior momento desse último ano para o Ethereum. E todo mundo que comprou Ethereum nesse último ano está em prejuízo ou próximo a isso. E não só isso, tá? A gente viu o lançamento de ETF do Bitcoin ali em fevereiro de 2024 e mais tardar o lançamento dos ETFs de Ethereum. E bom, parece que o Bitcoin e o Ethereum estão na mesma condição de mercado, com o ETF, tudo bonito. Mas o Ethereum não está respondendo bem. E o motivo disso provavelmente pode ser essa tensão macro da economia, que não está deixando as pessoas confortáveis em subir um pouco a escala de risco, sair do Bitcoin e ir para o Ethereum. Imagina agora sair do Ethereum e ir para as altcoins mais arriscadas ainda, pelo menos é isso que a gente consegue tirar de conclusão. A questão é que com o medo do mercado ali 26, já chegamos agora, saímos um pouco do extremo medo do mercado, pode ser o momento para a gente ter uma mudança de paradigma nessa história. E aí falando sobre ETF também, você vai perceber que a gente teve uma saída muito grande de Bitcoin desses ETFs. E o importante disso aqui é que o ETF ele vai de acordo com o mercado, de acordo com demanda. Se as pessoas querem muito, o ETF ele vai comprando mais Bitcoins. Se as pessoas perdem interesse e tiram o dinheiro dos ETFs, o ETF vai vender seus Bitcoins. E aí você vai perceber que no lado direito são as entradas de Bitcoin no ETF e na esquerda as saídas de Bitcoin. E na queda, a gente viu agora a maior quantidade histórica em um único dia de saída de Bitcoin de um ETF. Então a queda foi muito forte e muita gente vendeu os ETFs para se proteger, que achou que ia dar muito ruim. E aí o que a gente viu? Uma saída muito grande de Bitcoin desses ETFs conforme essa demanda reduz. Então é muito importante você entender que o ETF ele vai de acordo com o mercado, tá? Ele não é uma métrica para você se basear, falar que agora vai subir, não. Mas olha só, posso até estar me contradizendo aqui, mas presta atenção, no macro as entradas estão muito maiores que as saídas. Mas Douglas, isso é óbvio, pô, porque se tivesse mais saída que entrada, o ETF nem existiria. É exatamente isso, mas a gente não vai deixar de notar que aos poucos, grão por grão, o negócio vai evoluindo. Então, apesar de não ser uma métrica, a gente pode encarar como pelo menos está sobrevivendo. E a tendência é que isso continue e com o tempo isso faça uma grande diferença para o mercado. Só não dá para a gente chegar nesse momento e falar que isso é crucial e determinante para o mercado de cripto, até porque
Pode ter sido até um ponto positivo para o Bitcoin, mas a gente não viu esse efeito no Ethereum. Então, fica aí na mão ainda que o interesse, o futuro das criptos está nas mãos dos investidores e não do ETF em si. Porque o ETF pode existir e ninguém querer comprar. Então, estou falando isso porque muita gente gosta de ir pela notícia, gosta de ir por uma tabelinha linda como essa bem desenhada. Só que, na verdade, tem vários fatores muito mais importantes. E a pergunta de milhões: quando que essa correção termina? E o legal aqui é que essa tabela pegou as correções em porcentagens e quanto tempo demora para o Bitcoin recuperar. E aí a duração da correção, né? Então isso está muito correlacionado ao tempo que essa correção dura e quanto tempo para recuperar. E aí você vai perceber que aqui, pelo menos no Bitcoin, quando ele cai de 20 a 40%, a gente fica 68 dias ali de lado. Quando isso acontece na bolsa, o negócio se agrava muito mais ainda, principalmente que a gente está falando com muito mais capital. Então você precisa sai muita grana, aí você precisa trazer essa grana de volta para fazer o mercado subir novamente. Então a gente bota aí 68 dias de duração, que daria pra gente maio ali, mais ou menos, para voltar. Claro que isso é baseado em porcaria nenhuma, tá? História, dias, mas tem muitos fatores, como o micro, o que vai ser de gatilho, pelo menos, para marcar um fundo. Porque a tendência agora, vou ser bem sincero, caiu pra caramba, mas nós estamos com tendência de formação de fundo. E como a tendência de formação de fundo, com divergências no gráfico, não quero entrar num papo muito técnico, mas tem muita coisa dizendo pra gente que daqui pra frente a gente sobe. Mas o mercado ele funciona como? Com algum gatilho. A tendência está armada para alta, mas às vezes tem algum gatilho para justificar o movimento. Então a galera adora uma notícia e para fazer esse serviço, olha só que coisa maravilhosa. Dia 7 de março, o Trump vai promover o Crypto Summit na Casa Branca. Então vai trazer a galera de cripto para dentro da Casa Branca e eles vão discutir regulamentações sobre stablecoins e legislação da reserva de Bitcoin que ele falou na posse dele. Então você entende que dia 7 de março, querendo ou não, é o dia importante, pode ser o gatilho aí para a gente ter uma alta mais forte, até lá ficar um pouco mais de lado, cair um pouquinho mais. Então se isso acontecer, seria no mínimo curioso. Mas, novamente, o importante aqui é que a tendência de reversão para mim está precificada e essa notícia pode ser simplesmente um gatilho para gerar uma liquidez a mais para a gente concluir esse movimento. Então o gráfico mostra primeiro, a notícia vai lá e confirma. E aí você pega esse dia 7 de março, já bota aí na tua agenda. E aí olha só que legal a Grayscale aqui mostrando como que tá a divisão do contrato de o smart contract, o fundo de smart contract da Grayscale. Tá? Vamos lá, 31% em Solana, 31% em Ethereum, Cardano com 20%, Avalanche com 7%, Sui com 6%, Near com 3% e Polkadot com 3%. E eu te faço uma pergunta, você notou um padrão nesses ativos? E aí você percebe que a Grayscale não é burra, ela não é besta, e você também não deveria ser. Se você notou bem, a Grayscale está focando em projetos assimétricos. Primeiro, maior parte Solana e Ethereum que atingiram sobrevenda no diário, tá? O que não aconteceu com a Cardano, nem Avalanche, nem Sui, nem Near, nem Polkadot. Então Solana e Ethereum atingiram níveis alarmantes, está botando um peso maior porque são dois projetos grandes e principalmente são redes, são ecossistemas. Você não vai ver aqui um projeto isolado, são tudo ecossistemas. E como cada ecossistema tem várias criptos dentro dele, se as criptos sobem, o ecossistema, fica grandão. Então você investir no ecossistema é a forma mais segura do que você pegar um projeto específico dentro de uma rede, se expor àquele projeto que pode não dar certo e flopar. Enquanto dentro de uma rede você tem vários projetos e os projetos vão flopando, vão morrendo, eles vão sumindo e entram outros. E a estrutura da rede, do ecossistema, se mantém sólida. Então a gente pode pegar a Grayscale e usar isso para nossa carteira, sim. Falar que é muito mais prudente você investir em redes, ecossistemas assimétricos nesse momento, do que sair indo de cabeça comprando vários projetos isolados dentro de cada rede. Isso aí é um risco a mais que você está correndo com essa tendência sensível que a gente está vendo. Então isso pode ser uma baita simetria, você focar em um projeto específico, beleza, você pode ir atrás de mais dinheiro. Mas é sempre importante, depois da porrada que você leva, ser um pouco mais prudente e a gente vê realmente uma virada de tendência depois que alguns gráficos importantes foram quebrados, como a tendência
de lado do Bitcoin. Então são coisas que você tem que considerar, botar na balança e ver o que vale a pena para você ver se você não está se expondo demais a uma coisa. E o que eu falei com vocês algumas semanas atrás? Presidentes criando meme coins, daqui a pouco a gente vai ver igrejas criando meme coins, e agora tem o Ronaldinho aqui falando que, galera, toma cuidado com meme coins fakes que criam no meu nome, eu não tenho nenhum token oficial ainda, botou 2 olhinhos ali. Então, ali ó, fica ligado que daqui a pouco eu vou entregar umas boas notícias grandes aqui, mandou um hang loose. E aí você vê que, putz, nosso mercado ele tá ficando maluco, porque qualquer pessoa vai lá, cria uma meme coin e vai saber se vai dar certo. Eu não vou botar 1 centavo em qualquer moeda que qualquer figura pública, qualquer pessoa famosa, presidente, até o ET, caiu um ET no mundo, falou, vou abrir um meme coin, mesmo que seja, uau, uma parada em massa, não vou botar 1 centavo porque não vale a pena, a história mostra que você se ferra se você especular em excesso. Cara, segue a tua estratégia, monta uma estrutura de carteira e segue aquilo. Se deu errado, reanalisa e remolda e bora pra frente. Não fica pensando, tive prejuízo, o Ronaldinho vai lançar uma moeda, vai subir pra caramba, eu vou comprar. Se você pensar assim, você vai se ferrar, tá? Então essa é uma dica que eu dou, porque às vezes não vale a pena você ficar ganancioso em um momento que você tem que quietar o facho e se manter firme. Esse é o jogo. Cripto é um jogo, ó, emocional. Você tem que sobreviver para você ter um lucro e a história sempre mostra isso pra gente. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto!